Realize controle de todos os gastos, que é o primeiro ponto, né? É montar um fluxo de caixa, né? Que o fluxo de caixa ele é responsável por concentrar todas as movimentações da tua empresa, tá? E é aí que ela distribui essas informações gerenciais. Quando ela, dentro do fluxo de caixa, as informações que eu acabei de dizer, que você informou corretamente, você tem um fluxo de caixa para poder ter todas essas informações abarrotadas, e é ali que você vai fazer a leitura desse fluxo de caixa. É saber se você está conseguindo ter um fluxo de caixa positivo diário, semanal e mensal. Tá? Então é importante que, para mim, o mais importante é você conciliar a sua conta bancária com o seu fluxo de caixa. Por quê? Geralmente dentro da sua conta bancária PJ, e aí você já elimina um grande problema. Quando você abre uma conta pessoa física e uma pessoa jurídica, você elimina um grande problema. Porque na sua pessoa jurídica e você gastar tudo na pessoa jurídica relativamente à empresa, você acaba o problema da mistura do dinheiro da pessoal e o dinheiro profissional, tá? E quando você acaba esse problema, você também resolve outro problema. Por quê? Porque o teu fluxo de caixa ele tem que ser exatamente o espelho da tua conta bancária, pessoa jurídica, tá? E é isso que vai sempre nortear o teu fluxo de caixa. Se houver alguma diferença, é importante você analisar. Ah, Leonardo, mas daqui na minha movimentação financeira tem juros, tal. Tudo isso tem que ir para o seu fluxo de caixa, tá? Tudo, absolutamente tudo, ok? Então é importante você ter essa conciliação bancária, a gente chama de conciliação, conciliação, reconciliação bancária, a conciliação e depois dar uma reconciliação, para você ter ideia, né? As empresas grandes elas fazem reconciliação. Portanto, se você é pequeno é melhor ainda, porque você não tem o retrabalho de fazer uma reconciliação. Então, você fazendo uma boa conciliação bancária, você consegue resolver. E nada mais é do que o espelho entre a sua movimentação, seu extrato, versus o seu fluxo de caixa. Morreu. É só isso. Pague as contas em dia. É importantíssimo você pagar as contas em dias, porque você evita gastos de necessidade, como juros e multa, né? E procura quitar as despesas em dias. Dessa forma, você precisa ter o fluxo de caixa da empresa atualizado para garantir o pagamento das contas sem atraso. Então, o fluxo de caixa também é importante por isso, porque você está sempre de olho nele, você sabe exatamente os dias que você precisa para efetuar o pagamento das suas despesas. Tudo bem que também pode ser utilizado um follow-up. Se você não sabe o que é um follow-up na sua tradução, bem grosseiramente falando, é um seguimento. Então, é onde você segue o que está acontecendo. Então, você faz um follow-up dos seus fornecedores, você consegue seguir exatamente as datas de vencimento de cada um dos seus fornecedores, de cada uma das suas despesas. Tá? Antecipe pagamentos que ofereçam descontos. Isso aqui eu gosto muito de sempre falar, porque quando a gente tem um pequeno negócio, a gente tem uma margem de capital de giro muito pequena, né? E muitas vezes ocorre de que o cara que está do outro lado, o nosso fornecedor, né, ele também precisa do dinheiro, ele também quer fazer o máximo para poder receber à vista, né? E como ele quer muito receber à vista, ele dá determinados descontos em cima das tuas compras. Então vamos citar um exemplo dessa camisa que eu estou aqui vestido. Então digamos que você precisa de 100 camisas dessa e o teu fornecedor fala, olha, Leonardo, fala para mim, né? Leonardo, se você me pagar essas 100 camisas à vista, eu consigo para você 20% de desconto. E aí eu tenho que analisar o quê? O meu fluxo de caixa. Por quê? Porque eu tenho que entender como é que está o meu giro de estoque, de giro de capital. Eu tenho que entender como é que está o meu fluxo de caixa, quando é que tem os pagamentos, para ver se eu posso, de fato, pagar à vista a esse cara, uma vez que eu vou ter 20% de desconto, e 20% de desconto para uma empresa pequena ele é extremamente importante, porque lá na frente, na tua margem de lucro, ele vai ser impactado. Né? Quando ele tem esse impacto positivo, ele é benéfico. Mas, para que a gente possa tomar esse tipo de atitude, é importante que a gente analise de forma mais micro, tá? Para que a gente possa ter a certeza se a gente pode ou não fazer esse pagamento antecipado. Tá? E muito cuidado para você não se endividar. Né? É importante que você tenha cuidado com a possibilidade de endividamento no teu negócio. É a regra básica de uma boa saúde financeira é gastar menos do que ganha. E em muitos casos, tá? Essa questão do endividamento ela é tão grave que não tem retorno. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu conheço, por exemplo, algumas empresas, empresas até de amigos, né, infelizmente, que tem é uma boa empresa, é uma empresa de qualidade, é uma empresa que não é líder de mercado, mas é uma das líderes de mercado. Mas ela, nesse momento, está enfrentando uma gravíssima crise financeira, muito em função de endividamento, muito em função de empréstimos, muito em função de pessoas que vão investir. E aí chega um determinado momento em que
a empresa ela fica inviável economicamente. Ela não tem a rentabilidade necessária para se manter em pé, né? Então, por mais que ela esteja vendendo, ela não consegue dar conta. Para resolver isso, demora bastante e muitas vezes não se resolve, tá? Que é o caso, inclusive, dessa empresa. Então, é muito importante que você não tenha endividamento, tá bom? É importante você sempre ficar de olho. Se vai pedir um empréstimo, é importante você mensurar uma série de fatores. A gente vai falar aqui de vários fatores, e todos esses fatores eles vão desembocar lá na frente e você pode tomar a decisão, sim ou não, de ter um empréstimo, um financiamento para o crescimento do seu negócio, tá? E vamos sempre pagar as contas em dia para que a gente não tenha protestos e afins, tá? Negocie com seus credores. Se com todas as informações organizadas e análise de relatórios feitas, é possível que você consiga prever as ocorrências e se haverá um risco iminente de o fluxo de caixa da empresa não conseguir honrar suas dívidas. Sempre é o fluxo de caixa, né? Se você reparar, né? Tudo é o fluxo de caixa. Para evitar esse problema junto aos fornecedores e o acúmulo de juros, você pode negociar a mudança nos prazos de pagamento de determinadas contas. Basicamente é o seguinte, tem um exemplo muito bom que eu gosto de dar, que é o exemplo de uma empresa, de uma padaria. Eu até falo, nesse curso eu falo sobre isso, lá na aula de fluxo de caixa vocês vão ver. A gente vai falar sobre esse exemplo. É um cara que tinha uma padaria e basicamente ele sempre tinha que pedir um dinheiro. Ele pedia, imagina, na prática, ele tinha que pagar o fornecedor dele dia 25 e ele só recebia dos seus clientes, um exemplo, no dia 1. Tá? Então, 5 dias sempre ele estava sem dinheiro. Ele estava com fluxo de caixa negativo. Então, ele tinha que pedir um dinheiro ao banco e 5 dias ele pagava juros. Né? E quando recebia, pagava ao banco. Então, o que é que ele fez aí? Ele só deu fazer um telefonemazinho, ó, fornecedor, vamos negociar e tal. Joga aqui para o dia 1 esse pagamento para que eu não precise pedir juros e tal, vamos ajeitar aqui. Ou seja, muitas vezes a gente, apenas uma boa relação com o nosso fornecedor, a gente consegue deixar de pagar um juros, tá? Esse exemplo ele foi fictício que eu dei, mas é um exemplo muito real, tá? Eu já passei por algumas situações em que eu já vi empresa pagando, por exemplo, antecipação de cartão de crédito sem necessidade, quando que ela só precisava fazer ajustes dentro do seu fluxo de caixa, tá? Então, isso eu estou falando de uma empresa maior, né? Bem maior, né? Uma empresa que fatura milhões, mas é importante que a gente, desde pequeno, que a gente tenha essa linha, né, de raciocínio.